Eu não sei se é meio cultural nosso, mas a gente parece que é feio a gente fazer Sim. isso, né? Eu brinco muito que você quer testar isso, você chega às vezes até para uma mulher, né? Fala assim, nossa, você tá bonita. Ah, não tô não, o cabelo tá assim. Não, tá. Né? Aí eu hoje em dia, se alguém, minha esposa que ri, porque ela veio para mim assim, hoje mesmo quando eu fui sair, né? Ela falou assim, nossa, tá bonita. Eu falei assim, eu tô. Aí alguém falou, mentira. Eu falei, não, mas eu não me arrumo para ficar feio, né? Por que as pessoas têm essa dificuldade de aceitar um elogio? Tem gente que às vezes eu falo, não, para, eu já falei que você tá bonito, né? Você não precisa ficar se desmerecendo. Então eu não sei se é meio cultural, né? Mas é engraçado. Sim. A gente não veio para isso, a gente veio para brilhar, né? Para florescer. Principalmente, dependendo da classe social que você nascer, vai ter embutido ali crenças limitantes. E tem muitas crenças limitantes que estão indiretamente conectadas ao orgulho. Então, se você tiver dinheiro demais, você não é um cara legal porque, de repente, dinheiro está ligado à corrupção, a roubo, a outras coisas. E você ser uma pessoa confiante, que sabe o que quer, também, quando você nasce num berço onde as pessoas não têm um autoconhecimento de si mesmo, quem elas são, automaticamente é passado para você, você está muito orgulhoso, você está muito prepotente. Então, existe uma cultura, principalmente em comunidades, em guetos, em famílias pobres, sobre isso, que eles ficam tão preocupados sobre deixar um ser humano equilibrado que acabam doutrinando aquele ser humano para pensar pequeno e ter medo de pensar grande, ter medo de querer ganhar muito dinheiro, ter medo de ser bonito. Eu esqueci, não sei se é Aristóteles, não. Mas é Platão, o mito da caverna de Platão. Sim, né? Isso, quem quiser perfeito. Depois procura que é... Então, mas acho que esse é o grande problema, né? E mudar dói, e mudar uma coisa que a gente pode dizer para todo mundo você vai perder pessoas, você vai sair de lugares, né? Porque o tal do... Eu chamo isso de consciente coletivo, né? Infelizmente, o consciente coletivo, ele quer te trazer, né? Eu faço uma brincadeira que entra numa rodinha, né? E começa a falar mal de alguma coisa. Você vai arrumar um monte de amigo, né? Com certeza. Agora entra nessa rodinha que alguém tá falando mal de alguma coisa, você fala assim, não, mas fulano tá fazendo isso porque é a função dele. Aí todo mundo olhar de cara feia pra você, né? Como é difícil, né? Tirar a pessoa desse lugar, né? Sim, e hoje a gente tem vivido em bolhas, né? As pessoas às vezes também não estão crescendo porque elas entram numa bolha que seja confortável para elas, então que sejam pessoas iguais, ou um pouquinho menos, um pouquinho mais, para até não gerar um desconforto nele ou nela, e automaticamente, quando não tiver referências muito maiores do que você e que te façam até se sentir um pouco burro, você vai continuar nesse lugar que você está durante, de repente, sua vida toda. A gente fala muito isso aqui, Pedro, a gente vive num mundo da dualidade, né? Só que o grande crescimento é a gente sair dessa dualidade. Quer dizer, basicamente, o que eu quero dizer eu sei que isso é barulhento porque eu conheço o silêncio, né? Eu conheço bem porque eu conheço o mal. E normalmente a dualidade, ela existe, a dor, ela fala mais forte do que... E onde é sair da dualidade é a hora que foi o que você falou, tá no mental, né? Sim. É a hora que Pedro chega e fala, nossa, seu cabelo tá feio. Tá bom, né? Eu não tô preocupado, eu posso até acolher a sua fala e agradecer, né? Mas a gente tá o tempo todo, então se o Pedro tá falando ali, isso aí, eu tenho certeza que alguém vai fazer assim, tá contando essa história toda, não, alguém deve ter ajudado ele. Não saiu assim, não saiu sozinho, não. Por que não? Por que não só não bater palma, né? Para não dizer que eu não tive ajuda, eu tive um mentor, um coach que me deu um mapa, então, né? Mas é isso que eu ia falar. Você agora lembrou outro ponto. Todo mundo tem ajuda de alguém. Sim. Pode pegar a história da pessoa assim... Indireta, direta, ou muitas das vezes é a pessoa que você pagou para fazer isso, que muitas das vezes é esse lugar. E é interessante você falar sobre isso, que agora vem um ponto chocante, que muitas pessoas às vezes não sabem, e são pessoas até que criticam o coach. Agora, hein? Presta atenção que o momento é chocante. Hein? O coach é uma profissão, uma das mais velhas que existe. É só você pensar que ele foi utilizado no Egito. Verdade. Ele foi utilizado por Alexandre o Grande. Os grandes pensadores tinham... Todo cara que
foi um divisor de água de empresário ou conquistador, que foi o caso do Alexandre o Grande, teve um coach, entendeu? O rei da Macedônia, que era pai do Alexandre o Grande, contratou os melhores sábios da Grécia para poder direcionar. Então ele aprendeu liderança, ele aprendeu X, ele aprendeu Y, aprendeu comunicação, aprendeu articulação. Ninguém ia ganhar um exército daquele e saber como direcionar do nada. Entendeu? A gente precisa realmente de direcionamento. Então, isso já é utilizado desde sempre, mas tinha um nome diferente, conselheiro, o coach já existe, sei lá, há trocentos anos, mas ele não era de livre acesso para as pessoas. Era geralmente só grandes empresários, ricos em diante que tinham. E, de certa forma, aproveito para usar minha humildade intelectual para dar os parabéns a Paulo Vieira, que foi ele que popularizou isso no Brasil, graças a ele. E é bastante criticado. Então. Que hoje eu tenho minha profissão, que você também, que tem várias pessoas que não só tem sua profissão, mas como tem um protagonismo, entendeu? Porque começou a se entender melhor e isso refletiu no seu trabalho. Não, e foi fantástico o que você colocou, porque, na verdade, você agora botou até o papel do coach numa outra esfera, que não tem como você aprender nada sozinho. Então, um livro pode ser um coach, né? Com certeza. Hoje a gente está na era da internet, a gente tem muita informação. Só que qual é o ponto? Que é diferente é a mesma coisa, vamos pegar o coach de futebol, né? Mas o jogador sabe, o Romário não sabe jogar? Sabe, mas se alguém não ajudar a entender, ele ligar os pontos, ele é só alguém que tem habilidade. Exemplo disso a gente pensa sobre o Bolt, né? Ele já era um grande atleta, ele só não sabia o que impedia ele de ser a referência do mercado. E graças a um coach de atletismo, pegou e falou, tua perna não tá esticando nesse lugar, você tá flexionando não sei o que nesse outro lugar, e o cara, ele não virou Bolt do nada, ele já era, mas só que ele não sabia o ponto de limitação dele. E a função do coach é muito essa, ele faz ali o diagnóstico e começa a desenvolver a mesma coisa piscina, né? O cara tá curvando o braço, daí o coach chega e fala, estica o braço. Às vezes é um detalhe minúsculo, que depois que você descobre, você fala assim, era isso? Só que o que você está falando é mais legal, e é um negócio errado, a gente vê no futebol, às vezes você fala assim, não, o cara tem que ser técnico de futebol, tem que ter sido um bom jogador. Sim. Né? Você vê em empresas, infelizmente, pessoas subindo a liderança porque elas dão muito resultado onde elas estão. Só que elas, às vezes, não é isso. Concordo. Né? Às vezes são pessoas que percebem coisas que você não percebe. Se você quer alguém igual a você vai continuar sendo você. Tem um exemplo sensacional que é o Romário, né? Um jogador fora da curva que chegou a ter até minissérie em canal, mas não conseguiu ser um bom treinador. São qualidades diferentes, entendeu? E são estudos diferentes. Então, às vezes o cara é alta performance, tem um dom de jogar muito bem, mas para se tornar um treinador, ele tem que ter humildade intelectual para transformar a bagagem dele em técnica, para ser cirúrgico. E às vezes o cara acha, porque ele era bom jogando, que do nada ele vai fazer uma transição e pronto. Não. Vou te dar um exemplo simples, que acontece muito comigo, né? De novo, você está aqui, super obrigado por estar aqui. Eu montei esse canal, eu tenho um propósito, isso aqui é um propósito, né? E aí tem muita gente, toda vez que alguém pega, conversa comigo, fala, que legal você está fazendo, quanto você ganha naquilo ali e tal? E isso aqui não é um negócio que ainda, espero que um dia eu brinco dele, né? Mas eu faço por um propósito, mas as pessoas não conseguem perceber isso, acham que sempre você tem que tirar alguma coisa. Então, não, você tem muita coisa, muita gente à sua volta, muita coisa para te ajudar, né? E às vezes sim, às vezes você vai ter que pagar ou vai ter que receber. Sim. Mas isso não é só pelo dinheiro, é pela vontade. É algo que um dia descobri que eu gostava de fazer, eu falei, vou colocar.